Fala aí galera, hoje nós estamos no mês aqui, hoje aqui é um vídeo um pouquinho diferente porque a gente está no meio das Olimpíadas, que é um ano, cara, que hoje, esse mês tem Olimpíadas. Hoje eu vou te contar a história, exatamente, como surgiu as Olimpíadas, tá? Lembrando que eu não vou contar a história completa dela, mas falar um pouco como ela surgiu e como as Olimpíadas funcionavam naquela época e tá curioso pra saber? Então tem que se inscrever no canal, tá? Se inscreve porque você nem sabe na história aqui quais eram os esportes que foram praticados nas primeiras Olimpíadas. Então vamos lá. Pessoal, as Olimpíadas é o seguinte, tem uma história por trás disso. As Olimpíadas não surgiu porque para realizar isso precisava de uma organização. Só que na verdade a primeira pessoa a criar as Olimpíadas foi um cara chamado Pierre de Coubertin, certo? Assim, é um cara que fundou basicamente o Comitê Olímpico Internacional, mas a sigla mais conhecido como COI, na verdade é uma sigla do nome completo aqui. Assim, esse Pierre, na verdade, é um psicólogo histórico francês. Assim, ele procurou o entendimento internacional de promover isso aí com competições esportivas que envolvem todo o esporte do mundo. Mas você sabia que no primeiro Jogos Olímpicos, na verdade foi realizado em Atenas, na antiga Grécia. Vocês vão perceber muito isso na história, em história, vão perceber bastante isso. Só que lá, em Atenas, o primeiro Jogos Olímpicos começou basicamente lá em 1896, cara. 2 anos após a criação do Comitê Olímpico Internacional, 2 anos. Isso atraiu, sabe quantas competições naquela época? Quantos competidores naquela época? 245 competidores naquela época. E teve mais de 200 gregos naquela época, que eram pelo menos 200 gregos naquela época. E apenas 14 países estavam representados. Só que naquela época não tinha, assim, não tem nenhum evento internacional com aquela que foram, na verdade, ter uma organização antes, não teve organizado antes, aquela ali foi a primeira. Só que você sabia que naquela época o feminino não podiam competir nas Olimpíadas, só que teve uma mulher chamada Thelma Everidis, né, que ela, assim, tinha corrido a maratona por conta própria. Sabe quantos quilômetros ela... Você sabe o que ela falou? Assim, se o comitê não me deixar competir, ela foi atrás deles de qualquer maneira, assim. Só que no primeiro Jogos Olímpicos lá, no ano em 1896, era assim, foi oficialmente conhecido como Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foi assim, na verdade aquilo ali era um evento multiesportivo internacional, foi realizado na Atenas, na Grécia, tá? Foi assim em abril, no dia 6 a 16, naquela época. E foram os primeiros Jogos Olímpicos realizados na era moderna. E teve a cerca de 100 mil pessoas assim, apareceram lá naquela abertura dos jogos. Os atletas viram 14 países, sendo a maioria eram na Grécia. Assim, a Grécia tinha maior número de atletas. Nos Estados Unidos terminaram com o maior número de campeões, com os americanos ficaram em primeiro lugar em seus eventos contra 10 da Grécia. A Grécia Antiga, na verdade,
nesses Jogos Olímpicos, foi o berço dos Jogos Olímpicos e teve basicamente consciência até na considerada a escolha apropriada para ter os primeiros Jogos modernos. Só que a sede escolhida foi por Humanidade, como sede do Congresso organizado por Pierre de Coubertin em Paris, na França. Só que em 1894, no dia 23 de junho, só que o comitê também foi criado durante o Congresso. Só que, apesar de optar por contratempos, as Olimpíadas naquela época, assim, foram consideradas um grande sucesso. E os jogos tiveram a maior competição de qualquer evento esportivo naquele ano, até a primeira Olimpíada. Só que o primeiro estádio moderno foi o estádio Panathinaiko. O primeiro estádio nas Olimpíadas foi lá. E foi o primeiro estádio que realmente transportou a maior multidão que já assistiu no mundo esportivo. Só que os gregos naquela época foram a vitória na maratona e seu compatriota foi Ivo Luiz, que era um trepador de água, que ele venceu em 2 horas e 58 minutos e 50 segundos, dando início à grande comemoração do estádio. Só que assim, o campeonato mais bem sucedido foi o lutador em ginástica alemão chamado Klaus Schmidt, que ganhou 4 medalhas de ouro para a Alemanha naquela época. Só que, assim, as autoridades gregas, o público, estavam exaustos com a experiência de dar os Jogos Olímpicos. Só que o tem título foi compartilhado por muitos atletas que chegaram a exibir em Atenas fosse a cidade sede mesmo. Só que assim, o Comitê Olímpico Internacional pretendia fazer os jogos seguintes fossem alternados por várias cidades no mundo todo. E só que na verdade o segundo os Jogos Olímpicos foi na França, em Paris. Só que, vocês se lembram, na Olimpíada anterior, que aconteceu na França, da França, em 4 anos. Então, após 4 anos depois dos Jogos Olímpicos, lá em 1900, atraiu mais 4 vezes mais de atletas, incluindo 20 mulheres que foram autorizadas para competir oficialmente pela primeira vez. Em 4 esportes são confete, golfe, vela e tênis. Cara, assim, os jogos foram integrados na Exposição Universal lá em 1900, durante mais de 5 meses que aconteceu. Assim, houve tanta controvérsia nos eventos, foram treinamentos olímpicos. Só que alguns eram profissionais, teve alguns que tinham agilidade e outros não eram competidores internacionais. Assim, teve uma tensão causada, né, que a guerra russo-japonesa, que não foram. Então, assim, os atletas, poucos atletas de alto nível fora dos Estados Unidos do Canadá que participaram após 4 anos nos Jogos Olímpicos, as Olimpíadas de 1904 aconteceu lá. Só que olha isso, cara, é engraçado porque na verdade, olha isso aqui, ó. Segundo os Jogos Olímpicos Internacionais de Atenas foram chamados naquela época para realizar em 1906 naquela época. Só que assim, ó, o Comitê Olímpico Internacional ele não reconhece esses jogos como oficiais. Só que muitos historiadores reconheciam e atribuíram aos jogos de 1906 o método de terem evitado ao fim das Olimpíadas naquela época. Os Jogos de Atenas, em 1906, foram os primeiros a ter uma série
alternaram de jogos a serem realizados naquela época, só que em Atenas ao mesmo tempo, no Olímpico, mais uma série não contribuiu. Só que os jogos foram bem sucedidos durante em 1900 a 1904. Isso foi mais de 850 atletas competindo e contribuíram profissionalmente o sucesso de jogos futuro que a gente conhece hoje. Só que lá teve as Olimpíadas de 1908, só que os números aumentavam novamente. Só que bem na primeira corrida maratona, a distância padrão era de 42 e 195 km por hora. Só que tem que converter para milhas, jardas, 26 milhas e 138 jardas. Só que a primeira maratona nas Olimpíadas foi lá atrás, em 1896. A vida era somente homem. Olha só como mudou a parada, né? Foi disputar uma distância de 40 km por hora. A nova distância no maratona foi escolhida para garantir que a corrida terminasse em frente ao camarote ocupado pela família real britânica. Só que assim, a maratona foi de 40 km por hora para os primeiros jogos, como eu falei no início do vídeo, mas assim, mais profissionalmente variada em 2 km devido a condições locais e também assim, como o lote de rua do estádio. Os 6 Jogos Olímpicos em 1900 e 1920, na maratona foi disputada em 6 distâncias. Só que nos jogos, assim, a Inglaterra conquistou 146 medalhas em 99, a mais que o segundo colocado. E no americano, teve o maior resultado até hoje. Só que a gente vai ter que voltar lá em 1908, porque assim, teve um corredor italiano chamado Laurent Pietri, foi o primeiro a entrar lá no estado, que estava claramente alinhado, que desmaiou no alto antes de o evento, e foi ajudado a cruzar a linha de chegada pelos funcionários preocupados com a corrida, e mais tarde foi desclassificado por isso. Só que uma competição por medalha perdida, então, a rainha Alexandra deu a medalha dourada para Pietri em taça de prata. Só que uma pessoa chamada aqui foi o escocês, o Arthur Conan Antônio, escreveu uma reportagem especial sobre a corrida da Alemanha, que era um jornal naquela época. Assim, os jogos começaram a crescer, atraindo, sabe quantas competidores naquela época? 2.504 competidores para Jogos Olímpicos. Lá em 1912, né? No estádio chamado, no local chamado Tokomokun, né? Então, incluindo o grande atleta Jimmy Tung, que assim venceu o Decalto e Pinhalto também. Ele já havia competido, já havia jogado algumas partidas no beisebol com uma taxa e viu suas medalhas serem retiradas por violação do amontarismo após a reclamação de uma pessoa, de um atleta americano chamado Albert Duquet. Só que as medalhas foram somente estabelecidas em 1983. Só que 39 pessoas mortas em jogos de então foram os primeiros a cumprir a ideia original pelo criador Pierre de Coubertin. Pela primeira vez desde os jogos de 1896, em todos os continentes habitados foram representados por atletas competindo no mesmo estádio. Só que, galera, depois disso aí,
ia ter os Jogos Olímpicos em 1916, só que teve no início da Grande Primeira Guerra Mundial, que eu não vou nem falar isso aqui. Mas é o seguinte, porque eu falei a criação dos Jogos Olímpicos durante esse vídeo imenso que eu tô fazendo aqui, cara. Eu tô fazendo isso aqui para você pudesse entender que as Olimpíadas que a gente conhece hoje, assim, não tinha o futebol, não tinha basicamente. Se você quiser que eu faça isso, você tem que se inscrever aqui, tá? Porque assim, a maioria das vezes houve diversas responsabilidades que foram acontecendo naquele momento. Então, era uma característica um pouquinho mais natural, deu lá. Então, galera, ainda esse mês vou fazer mais vídeos das Olimpíadas, só que não conto mais na história, mas sim dos esportes que eu vou falar pra vocês. Lembrando que a ideia dessa Olimpíada foi exatamente criada por um cara chamado Pierre de Coubertin. Ele foi o cara que teve essa ideia, né? Então, cada vez mais, várias pessoas, logo após a morte dele, todas outras pessoas posteriores, tiveram mais ideia a complementar vários esportes dentro das Olimpíadas. É o cara que a gente conhece hoje, é o futebol, futsal. Aí depois veio as artes marciais, como judô, karatê. Aí depois veio a ginástica. Então, vários esportes hoje, que a gente conhece, foi só depois dessa era. Depois dessa era. Só que, nem tô olhar bem aqui, sem olhar bem, os esportes foram criados por aí. Então, de acordo com a qualidade, é o seguinte, durante essas Olimpíadas, que a primeira parte foi a primeira aconteceu em Atenas, a segunda aconteceu em Paris, e outra aconteceu nos Estados Unidos, e outra em Londres, e lá nas Olimpíadas em 1912 aconteceu na Escócia, tá? No caso da Suécia, perdão, no caso da Suécia. Mas totalizando pelo menos 5. Mas o sexto não aconteceu por causa da Grande Guerra. Aí por fim, aí teve várias até hoje, até pra cá. Então, de acordo com essas paradas que acontecem, então pode ser cada vez mais, vai aumentando a qualidade. Então as Olimpíadas foi realmente assim, é um evento multi-esporte pelo mundo todo que acontece. Mas e o Brasil basicamente não está nas Olimpíadas? Eu não vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu posso fazer ainda esse mês, eu não sei qual dia, mas fique tranquilo quando eu vou fazer um vídeo sobre isso, que vai valer a pena você assistir esse vídeo. Então, galera, esse foi o vídeo falando sobre o surgimento até da Primeira Guerra, porque fica mais fácil. Então, durante esse período que eu falei pra vocês, durante esse vídeo, se gostou, beleza. Agora, se você acha que eu tô errado, ele está muito enganado. Então, é porque você ainda não entendeu a história em quem criou. Então, quem te falou que as Olimpíadas não foi criado por Pierre, meu amigo, você está muito enganado. Quer dizer que você não aprendeu história, não aprendeu a origem dos esportes. Então, na verdade, foi uma parada meio natural que acontece isso. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se gostou, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? É importante para ativar. Não, compartilhe com o seu amigo se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, falando sobre as Olimpíadas, que a gente já tá no mês. Então eu já quero falar as Olimpíadas aqui pra vocês, não falando da história. Esse aqui é falando do surgimento. Então no próximo vídeo das Olimpíadas vai ser sobre os esportes, todos os esportes, como ela surgiu, em onde ela foi encaixada, como ela entrou. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso pra vocês, tá? Então é isso, galera, valeu, até o próximo vídeo.